Eu me chamo Lawander e na aula de hoje eu vou trazer o defeito no Philco. Eu acho que eu nunca trouxe essa Philco aqui no YouTube. Com o erro J3. Significa erro de falha na inicialização do inversor PWM. Assim está lá no manual. Tá? Erro J3. É uma Philco que está dando bastante problema. Tem chegado bastante placas dela aqui pra gente. Algumas a gente está conseguindo reparar direitinho. Outras dão mais dores de cabeça. Algumas são microcontroladores. Então tem vários códigos de erro que ela está apresentando. Mas a gente está conseguindo evoluir nela. Eu vou trazer esse defeito hoje aqui para vocês, tá? Lembrando que os defeitos que a gente traz aqui, que eu trago aqui para vocês, são defeitos que eu pego da Lautec. Inclusive eu agradecer sempre a Lautec, que segue os reparos, né? Segue os defeitos que acontecem na prática aqui na Lautec. Eu trago aqui para vocês, mastigadinho, desenhadinho, toda a engenharia reversa por trás do defeito. Hoje não será diferente. Tá? Então, você agradecer a Lautec aí, que é uma empresa de manutenção eletrônica para climatização, uma empresa especialista em manutenção eletrônica. Então, tudo que envolve a manutenção eletrônica, a climatização, na verdade, a Lautec é especialista. Tá? Então, repara todo tipo de equipamento e recebe placas do Brasil inteiro. Seguinte, pense comigo, vamos lá, vamos começar na parte teórica aqui. Ó. Falha na... Tô olhando para baixo, eu tô olhando aqui o erro, tá? J3, falha na inicialização do inversor PWM. Inversor PWM. Falha na inicialização. Então, algo impediu que esse inversor funcionasse. Algo impediu que esse inversor funcionasse. Partisse, que ele atuasse da maneira correta. Tá? Ele tentou inicializar e deu problema. Quando eu escuto isso, que tem a ver com inversor, PWM, com o acionamento do inversor, me vem duas linhas de raciocínio. Uma, pode ser o compressor com problema, tá? Ou a sequência errada, ou defeito no compressor de fato. Sim, compressor inverter dá defeito, beleza? A gente já tem trocado aí alguns inversores inverter com problema. É mais raro, mas pode apresentar. A outra linha de raciocínio que eu sigo aqui é o quê? Defeito na plaquinha do IPM. Seja o IPM ou seja algum circuito ao redor do IPM. Tá? Algum circuito que envolva ali alguma leitura, algum acionamento do IPM. Beleza? Então, siga essas duas linhas de raciocínio. Vou analisar a placa toda lá. Não, eu estou com código de erro em mãos, cara. Eu vou em cima do código de erro. Vou analisar circuito de sensor? Não faz sentido. Vou analisar circuito do motoventilador? Não faz sentido. Pelo menos não inicialmente. Só se for uma lógica depois que a gente for, criar uma lógica às vezes muito doida para chegar nesse ponto aí. Tá ok? Vamos aqui para o quadro para a gente listar aqui as lógicas de raciocínio e os caminhos de reparo dessa placa. Então, como eu disse, erro J3, falha da inicialização do inversor PWM. Essa placa não partiu o compressor. Ao ler essa falha, ó, essa placa da condensadora, assim, ó, tem duas placas na condensadora, tá? Olha assim, ó, o condensador está aqui, a placa, aí tem uma plaquinha aqui um pouco maior e tem uma plaquinha aqui um pouco menor. Essa plaquinha aqui, nela onde fica o IPM. Então, as atenções ficaram voltadas para essa placa aqui, porque essa plaquinha menor é onde estava o IPM. Essa parte maior aqui, onde tem fonte, tem a parte de potência. Essa placa aqui maior, isso aqui, ó, ela tem outros circuitos, né? Tem pompa, tem fonte, circuito de leitura de sensores, e que é basicamente o IPM mesmo, tá? Mas essa aqui tem um micro, essa aqui tem um microcontrolador, essa aqui também tem um microcontrolador. Beleza, ó. IPM, o erro, eu fui no circuito de IPM, é que essa placa tem IPM. Então, ao analisar essa placa, tá? Ao analisar o circuito do IPM, beleza, considerando que aqui em laboratório, considerando que aqui na Lautec, os compressores estão, eu sei que eles estão bons, então eu eliminei a possibilidade de ser compressor, certo? Testando nos compressores da Lautec, né? Então eu testei em compressores bons, e eu não estava achando que era compressor, então eu testei em compressores bons e apresentou o mesmo erro, certo? Prestou o mesmo erro. Testei compressor bom, prestou o mesmo erro. Então eu vou para a placa. Vou para o segundo ponto, eu vou analisar o circuito do IPM. E aí, testei IPM, resistor shunt. Por que resistor shunt da hora? Vamos lá, ó. Se ele tenta partir e não consegue, erro de inicialização, o resistor shunt, além de medir a corrente, ele mede o posicionamento do compressor. Ele faz a leitura do posicionamento das bobinas do compressor para poder acionar corretamente qual a fase, qual IGBT ele tem que acionar do IPM. Porque não adianta nada acionar o IGBT na hora errada.
Então, ele faz a leitura do posicionamento do motor através do resistor shunt. Então, se o resistor shunt estiver ruim, ele vai dar problema. Só que o IPM estava ok, o resistor shunt estava ok. E aí eu fui verificar o quê? O terceiro ponto. Assim, trilhas do IPM. Seria todo tipo de trilha que vai conectar com o IPM, tá? E aí, vou botar aqui 2.1, e aí eu fui analisar as trilhas. Ao analisar as trilhas, cheguei numa trilha aberta. Tinha uma trilha aberta debaixo da outra face da placa. Onde, se eu tirasse a placa do case e visse a outra face da placa, ia ter o IPM, não tinha como ver. Então eu tive que retirar o IPM para poder ver essa trilha aberta ali embaixo. Qual o circuito? O circuito que vai para o comparador. E o posicionamento, lembra que eu falei que eu estou o posicionamento? Tenta partir o compressor. Não recebe a informação de que o compressor está rotacionando, porque está faltando a informação chegar no comparador para mandar para o micro. O que eu faço? Eu corto. Eu vou dizer o quê? Deu falha na inicialização do inversor PWM. Deu falha na inicialização do inversor. Deu falha por quê? Porque na hora que eu mandei acionar, ele tentou rotacionar, eu tenho que ler um feedback, eu tenho que ler um retorno, eu tenho que ler uma informação de que esse compressor está rotacionando. Se eu não consigo ler essa informação que esse compressor está rotacionando, eu, microcontrolador, não vou saber se ele está rotacionando corretamente. Então eu vou dar uma falha de inicialização. Na hora que eu fui tentar partir, na hora que eu fui tentar inicializar o compressor, ele não me manda a informação correta, então eu corto ele. E dou uma falha J3, que é a falha de inicialização do inversor PWM. Entendeu a lógica? Manda acionar. Não recebe o feedback, porque tem uma trilha aberta, eu corto, dou essa falha. Então o defeito que causa essa falha, simplesmente uma trilha aberta no circuito. Agora, simplesmente entre aspas, estava debaixo, estava aqui, tem aqui a placa, estava aqui embaixo, ó. Só que quando eu virava a placa, tinha um IPMzão aqui. Tive que tirar o IPM para achar essa trilha aqui embaixo. Não era só isso? Não era só isso, mas esse outro circuito, tinha outro circuito, vou dar aqui 2.2, tinha outra trilha aberta no circuito do termistor do IPM. Aonde essa trilha aberta causaria esse erro J3? Eu acho que não. Porque no IPM tem um termistor interno dele. Alguns IPMs tem, tá? Esse é o caso dele. Tem um termistor que é um sensor de temperatura interno, onde tem uma trilha que sai dele para enviar para o microcontrolador se a temperatura está alta ou não do IPM. E essa trilha estava aberta, a trilha do GND. A trilha do GND que vai lá para esse pino do resistor shunt. Ela causaria o erro de falha de inicialização? Provavelmente não. Tá? Na minha análise, provavelmente não. O que causa de fato foi que o 2.1, essa trilha da leitura, faz muito mais sentido no meu entendimento desse circuito. Tá ok? Mas mesmo assim, estava aberto, foi refeito. Foi refeito as duas trilhas, colocaram em carga e a máquina rodou 100%. Tá? O erro J3 sumiu, o erro J3 desapareceu, porque agora ela estava partindo o IPM. Então, minha lógica inicial, é o compressor ou é o IPM ou o circuito do IPM? IPM estava bom, o compressor estava ok, garantiu que o compressor estava bom. O IPM estava ok, vou para o circuito do IPM. Já que o erro tem a ver com o IPM. Eu vou dar uma geral no IPM para depois analisar outros circuitos. Por quê? Porque se está no erro de IPM, provavelmente vai estar no IPM o problema. Foi analisado o IPM e foi refeito as trilhas refeitas, a máquina voltou a funcionar, funcionou em carga, foi liberado para o cliente 100% funcionando, tá? Então, mais uma Philco inverter reparada, beleza? Aqui no caso, refazendo duas trilhas. Diz de passagem, é um dos reparos mais baratos que existem, que tem mais margem pra gente. A gente repara boa trilha e cobra o valor ali do valor da placa. Desculpa, o valor do reparo da placa, de torno de 30% a 50%. É 300, 400, 500 reais o reparo da placa dessa, onde se gasta o tempo, na verdade, né? É se debruçar em cima daquela máquina e analisar. Lembrar que se você se inscrever nesse canal, se você não é inscrito, de novo, se inscreva, ativa a notificação, deixa o joinha. Se essa aula te trouxe uma clareza maior sobre essa plaquinha evaporadora, deixa o joinha aí, deixa no comentário dicas de aula, o que é que tu acha dessa aula, o que é que tu aprendeu, o que é que tu não aprendeu, o que é que tu acha que tem que ter, o que é que tu acha que tem que ter. Manda teu feedback. Eu e a minha equipe estamos sempre lendo esses feedbacks e melhorando cada vez mais nossos conteúdos. Tá ok? Então é isso. Então fica com Deus, um abraço. Valeu!